Qual é a melhor corretora para você investir agora, nesse ano de 2024, atualizadíssimo? Como eu sei que essa é uma dúvida muito constante, eu fiz um resumão, você consegue ver nessa tabela que tá borrada ainda, e eu vou te mostrar tudo nesse vídeo aqui. E sabe o que é mais legal aqui? Eu já trabalhei num escritório que representava uma corretora exclusivamente. Eu passei alguns anos da minha vida atendendo clientes representando uma corretora. E aí, naquela época, eu não podia fazer comparações entre corretoras porque eu ia estar jogando contra mim mesmo. E aí não era o ponto da história. Mas isso não quer dizer que eu não sabia as diferenças entre cada uma delas. E é justamente por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Porque hoje eu não tenho mais ligação nenhuma com nenhuma corretora. E isso é muito bom, porque eu vou falar honestamente o que é que eu acho de cada uma delas. E se você clicou nesse vídeo, você também está interessado em saber qual é a melhor corretora para você. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês aqui é comentem aqui embaixo qual corretora ou quais você utiliza e como é que está sendo a sua experiência. Vamos tornar esse ambiente aqui dos comentários desse vídeo um momento onde cada um vai poder pesquisar e ver os relatos de cada um de vocês também. Eu acabei deixando a minha opinião aqui sobre essas corretoras principais do mercado. Então, entre XP, BTG, Clear, Rico, Inter e Nubank, vamos comparar entre elas, já que elas são as principais do Brasil. E esse vídeo aqui vai ser dividido em 3 grandes partes. O que é uma corretora, o que é uma boa corretora e qual é a melhor entre elas. Primeiro de tudo, o que é uma corretora? E aí vamos para a definição do Banco Central, que eu tirei esse print aqui. E ali nas letras pequenas ele fala: corretora e distribuidora de títulos e valores mobiliários são intermediadoras do mercado financeiro, capital e cambial. Ou seja, tudo se resume a essa outra figura que está na tela para vocês. Uma corretora intermedia o dinheiro entre agentes superavitários, ou seja, aquele cara que tem dinheiro sobrando e quer fazer alguma coisa, quer procurar algum investimento. E liga esse dinheiro desse cara com os agentes deficitários, que está na outra ponta. Ele está precisando de dinheiro para tocar algum projeto. Um exemplo do dia a dia é quando uma empresa vai começar a lançar suas ações em bolsas de valores, vai fazer o famoso IPO, Initial Public Offer, que é quando a empresa faz uma oferta de ações para o mercado, ou seja, ela pega dinheiro do mercado, 100, 200, 300 milhões, pega esse dinheiro, coloca no caixa da empresa para que ela toque algum projeto que a empresa quer fazer. Em troca disso, todos os acionistas novos daquela empresa que colocaram dinheiro na empresa vão ser donos de uma pequena parcela ali da empresa, uma ação. Ou seja, agente deficitário foi a empresa, agente superavitário foram todos os investidores que compraram as ações. E isso acontece exatamente igual para todos os tipos de investimentos que a gente fala aqui, seja renda fixa, seja renda variável. O fato é que todo investidor precisa desses intermediários para conseguir investir. E aí no Brasil, nesse momento, você encontra 2 caminhos de investir através de corretoras. Ou você investe através das corretoras dos bancões, principais bancos do Brasil, ou você investe através das corretoras mais independentes, que são as que a gente vai focar nesse vídeo. Ah, Felipe, por que tu não fala das corretoras dos bancos aqui também? A gente não vai falar deles porque, apesar das corretoras dos bancos terem evoluído pra caramba nos últimos anos, o fato é que a corretora ainda representa um bancão. Então é natural que os principais produtos a serem vendidos ali naquelas corretoras, elas tenham um conflito de interesse para te vender muito mais os produtos do próprio banco, que na maioria das vezes não são o melhor para o cliente. Além disso, o negócio de um banco mesmo é ganhar dinheiro emprestando dinheiro para a economia. A parte de investimentos de um banco representa muito pouco da receita deles. Ou seja, eles dão pouca atenção para isso. Enquanto que no caso das corretoras, elas realmente ganham dinheiro para colocar o investidor para investir cada vez mais. Então eles vão focar em oferecer um serviço muito melhor nisso. E esclarecido isso aqui, é muito importante a gente tirar uma outra dúvida muito recorrente. Felipe, o que acontece se a corretora que eu invisto quebrar? Eu vou perder todo o meu dinheiro? E a explicação volta para essa imagem que está de novo na tela para vocês. Lembra que a corretora ela é um intermediário, ela não tá com o teu dinheiro em si. Se você comprou ações da Petrobras, por exemplo, hoje você é dono não mais do teu dinheiro, você é dono de um ativo das ações da Petrobras. E elas estão no teu CPF, sob a tua custódia. Se a tua corretora quebrar, a única coisa que vai acontecer é que tu vai precisar de um outro intermediário para tu poder negociar novamente as tuas ações da Petrobras. Mas as ações da Petrobras em si continuam no teu nome e não no nome da corretora. Por isso, a corretora pode quebrar 1, 2, 3, 4 vezes, você vai só trocar de uma para outra. Beleza, vamos para o segundo tópico desse vídeo aqui, que fala o que é uma boa corretora e como é que a gente define isso. A primeira coisa que a gente tem que definir para uma corretora ser boa de verdade, e essa é a mais importante, é a gente garantir que ela está sob o regime da lei, que ela é fiscalizada pelo Banco Central, pela CVM, e você consegue fazer isso numa pesquisa muito rápida no Google. Corretoras credenciadas CVM. Você pode digitar isso aqui. O primeiro site que vai aparecer são justamente os custodiantes registrados na CVM. Para quem não lembra, CVM, Comissão de Valores Mobiliários, é como se fosse a polícia do mercado financeiro. Ela está ali para regular todas as transações financeiras dentro do mercado. E aqui você vê uma lista com
todas as corretoras que são certificadas na CVM. E aí, para garantir que tua pesquisa seja ainda mais bem feita, você pode vir, na mesma pesquisa, vai aparecer as corretoras certificadas da B3, da Bolsa de Valores do Brasil, que são certificadas para operar na B3. E aí aqui você encontra um rol menor de corretoras, como você pode ver. Se todo mundo fizesse isso aqui, a maioria dos golpes financeiros que acontecem no Brasil não existiriam mais, porque você só vai investir através de uma corretora se o nome dela estiver aqui. E para facilitar a tua vida, todas as que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje já passam nessas listas aqui. Então, o primeiro passo para uma boa corretora, a gente já fez. Segundo passo para analisar uma boa corretora. Quais são as taxas de negociação que você vai gastar ali? Afinal de contas, quanto menos você gastar, melhor. E eu me lembro que quando eu comecei no mercado financeiro, há uns 7, 8 anos atrás, tinham muitas corretoras e até bancos que cobravam taxas de corretagem absurdas para os dias de hoje. Às vezes era R$50 para você comprar um lote de ação ali, somente de corretagem. E isso já foi muito mais no passado. É só você conversar com investidores mais antigos, você vai ouvir corretagem de 100, de R$200. Só que hoje em dia, essas taxas para a maioria das corretoras, elas estão muito baixas. Eu já vou te mostrar quanto cada uma das corretoras está cobrando de taxa. E muita gente aqui pode perguntar, Felipe, então como é que essas corretoras ganham dinheiro? E a verdade é que a corretagem da negociação de ações, de fundos imobiliários ali, é uma receita também muito pequena para a corretora. Eles ganham muito mais dinheiro no spread de produtos, como a gente fala. Então, por exemplo, imagina que o Banco ABC quer vender um CDB dele dentro de uma plataforma de uma corretora. E aí esse Banco ABC chega para a corretora e diz, olha só, esse meu CDB aqui vai ter uma rentabilidade de 10% ao ano. E aí na outra ponta, a corretora, para aceitar essa proposta, ela vai dizer, beleza, Banco ABC, vou colocar teu CDB aqui na minha plataforma. Agora, eu vou vender esse CDB a uma rentabilidade de 9% ao ano, porque 1% é a minha diferença, é o meu pagamento. Isso é o que a gente chama de spread de renda fixa. É justamente quanto vai ficar no bolso da corretora por ela negociar aquele título ali para a maioria das pessoas. E aí tem produtos que tem um spread menor, que é aí um caso de uma renda fixa ou alguma coisa desse tipo. E tem produtos que tem um spread muito maior, como é o caso de um COI da vida, por exemplo. Pra vocês terem uma ideia, um COI de uma corretora, ele deixa um spread ali de quase 10%, às vezes mais do que isso, entre corretoras e assessor de investimento. Ou seja, do dinheiro do investidor, mais de 10% fica somente de taxa. Isso é muita coisa. Então é assim que a corretora busca ganhar dinheiro hoje em dia. Um spread de produtos e criando cada vez mais novos produtos. Quanto mais diferente, mais taxa vai ter. Então beleza, você vai normalmente procurar os produtos e as corretoras que têm as menores taxas. O terceiro passo para descobrir uma boa corretora é analisar a qualidade do atendimento dessas corretoras. Porque no final das contas, quanto você está pagando por aquele serviço, por aquelas taxas, depende do serviço que é oferecido. E existe uma relação aqui entre isso. Tem algumas corretoras que são um pouco mais caras, mas normalmente elas têm um serviço mais bem qualificado, mais bem preparado para oferecer para o investidor. Um exemplo disso é na época da pandemia ali, quando a gente teve aquelas crises que pareciam intermináveis no mercado financeiro e muitas corretoras do Brasil ficaram sem funcionamento por um dia inteiro. As pessoas não conseguiam negociar suas ações, seus títulos de renda fixa, enquanto outras conseguiram se manter. Então isso também faz parte do serviço oferecido. Felipe, como é que eu faço para saber se o atendimento de uma corretora é bom ou ruim? Tem várias formas. Você pode ouvir a opinião das outras pessoas, como nos comentários aqui embaixo, que eu pedi para vocês dizerem um relato de vocês com a ou as corretoras que vocês utilizam. Isso vai ajudar todo mundo. Ou você pode entrar num site como o Reclame Aqui, por exemplo, e digitar ali na pesquisa a corretora que você usa. Por exemplo, aqui eu estou consultando a Rico Investimentos. E o que a gente vê é que nos últimos 12 meses ela está com a nota de 8 de 10, ou seja, um atendimento considerado ótimo, inclusive com muitas respostas das reclamações feitas aqui. Ou seja, essa também é uma forma de você entender o nível de preocupação da corretora com os seus investidores. Beleza, falamos, você agora tem um passo a passo para descobrir o que é e como descobrir uma boa corretora. Agora fica a pergunta, Felipe, qual é que é a melhor corretora para mim? Porque no final das contas, a corretora ela é só um intermediário. Não é ela que vai fazer você investir melhor. Lembra que para um jogador de futebol, por exemplo, ser um ótimo jogador, isso não vai depender da chuteira que ele está usando. A chuteira pode ajudar? Claro que pode. Se for uma chuteira profissional, melhor ainda. Agora, se o jogador for ruim, se ele não souber o que ele está fazendo, se ele não tiver tática nem estratégia, ele vai continuar sendo um jogador ruim, mesmo com a melhor chuteira do mundo. É exatamente assim que acontece com as corretoras. Se você não tiver uma estratégia muito clara para usar a corretora para encontrar as melhores ações, os melhores fundos imobiliários, não adianta de nada estar na melhor corretora. Beleza, feito esse disclaimer, vamos agora para a análise de todas as corretoras aqui para a gente definir qual é melhor para você. E dentro das corretoras independentes no Brasil, a gente também pode separá-las em duas categorias. A primeira delas
delas são as corretoras que focam mais num público alta renda, ou seja, o cara que normalmente já tem um certo patrimônio ali porque ele vai ter acesso a um atendimento de mais qualidade. Aqui, para o vídeo de hoje, a gente vai estar falando muito mais da XP e da BTG, as duas corretoras mais focadas em alta renda aqui do Brasil. Nelas, você normalmente vai ter acesso a uma assessoria personalizada, né, ter acesso a um assessor de investimentos, que normalmente representa aquela corretora, ou seja, ele também vai ter o viés dele ali em relação à corretora. E aí é por isso que quando você entra aqui no site de uma delas, como da BTG, por exemplo, por mais que você veja investir com taxa zero aqui na corretora, quando você vai procurar direitinho aqui quanto custa investimento em ações, por exemplo, você vê que essa corretagem ela pode chegar até R$ 4,50 por ordem. Isso para o autoatendimento, ou seja, para aquele investidor que faz as suas próprias negociações, compra e vende por si só ali os seus investimentos. Agora, se você investir através da assessoria, por muitas vezes você vai estar sujeito à corretagem de mesa. E isso aqui fica nas entrelinhas das explicações dos custos. Como eu já vi muito isso aqui acontecer, eu já deixo vocês cientes também. Existe uma grande diferença em todas as corretoras de quando você faz as negociações através do home broker. Só compra e vende as ações ali. E aí muitas corretoras são taxa zero, outras pagam alguma taxa como a BTG aqui, por exemplo. Isso é uma coisa. Agora, quando o assessor de investimentos faz a ordem para você, a sua taxa de corretagem é muito mais alta. E aí você vai pagar a corretagem chamada corretagem de mesa, que está resumida nessa tabela aqui da tela. Basicamente, a gente já começa que a taxa mínima de corretagem para operação via mesa é de R$50. Ou seja, a gente já está falando de uma corretagem bem mais alta, são 10 vezes aqui a corretagem que a gente viu do BTG. Além disso, para ordens acima de R$3.000 de valor financeiro, a corretagem cobrada é de 0,5% o valor da ordem, mais um custo fixo de R$25. O que é que isso aqui quer dizer? Imagina lá que você vai mandar uma ordem de compra de R$10.000 em uma ação. Esse valor aqui é maior do que 3.000? É. Então, a tua corretagem sobre esse valor aqui, quando o assessor faz para você, vai ser de 0,5% na hora, ou seja, R$50 de corretagem, mais a taxa fixa de R$25. R$75 de corretagem para uma ordem de 10.000. Felipe, foi uma ordem de 100 mil. Vai se aplicar a mesma regra. 0,5% sobre 100 mil, que vai dar ali seus R$500 de corretagem, mais 25 fixo. Felipe, fiz uma ordem de R$1 milhão através do assessor. Você vai pagar ali seus R$5.000 de corretagem, mais os 25 fixos. E aí, essa corretagem ela é infinita, ela é proporcional. É por isso que se você é atendido por um assessor de investimentos dessas corretoras mais alta renda, você já deve ter recebido uma ligação de dizer: olha só, vamos investir através da nossa carteira automatizada de ações. Que é justamente uma carteira de ações que faz as operações para você, que você não precisa ir lá no home broker fazer essa operação. Por que isso acontece? Para te oferecer um serviço, obviamente, mas para te cobrar uma corretagem mais cara. Que assim a rentabilidade dos assessores, das corretoras, ela aumenta. Por isso você escuta falar sobre operações estruturadas, com lançamento de opções para que a corretagem seja toda de mesa. Por isso que no oferecimento de serviços aqui dessas corretoras, você vai ver um assessor dedicado para você e vai ver coisas como mesa de operações de renda variável premium. Ou seja, é uma mesa de operações onde os assessores ficam ali sentados, tentando encontrar oportunidades de comprar e vender ações para que eles mesmos façam essa operação para o investidor e tenha corretagem de mesa. Ah, Felipe, então geralmente todo assessor vai ficar tentando empurrar esses produtos ali para os clientes, para os investidores? Não, é claro que não. Também existem assessores mais éticos que entendem que na maioria das vezes isso aqui não faz sentido nenhum para o cliente. Porque afinal de contas, essas operações de curto prazo em renda variável em bolsa de valores, como vocês já sabem, não dá dinheiro nenhum. E mais uma vez, um grande disclaimer. Toda vez que a gente fala sobre assessoria de investimentos, eu não estou falando mal sobre os assessores. Eu estou falando mal do modelo de como ele funciona. Afinal de contas, quem está lá na assessoria de investimentos tentando fazer um bom atendimento para o cliente, quem ganha mais dinheiro é quem faz mais a operação estruturada para o cliente. Ou quem faz mais carteiras automatizadas para os clientes. E infelizmente isso machuca muito o investidor. Ah, Felipe, então nenhum serviço ao investidor presta? Na verdade, não. Muita gente também se beneficia de um assessor de investimento. O que a gente acredita aqui no Clube do Valor é no chamado fee-based. Ou seja, a gente não é comissionado a depender de produto A ou produto B que for oferecido ali para o investidor. Existe somente uma taxa fixa que é cobrada em cima de todo o patrimônio do cliente. E independente das recomendações, o pagamento vai ser o mesmo. No nosso ponto de vista, isso alinha muito mais o interesse do profissional e do investidor. Se você chegou até aqui e está ouvindo isso, quer conhecer os nossos serviços de wealth do Clube do Valor, eu separei uma hora de um dos nossos especialistas de investimentos para analisar a tua carteira em específico. Tudo isso de forma gratuita. Ele vai entender na tua carteira hoje o que é que pode melhorar para você melhorar a segurança e rentabilidade para você. E lógico que no final dessa análise, depois de te mostrar como melhorar, ele vai te mostrar como é que funciona os nossos serviços. Que inclusive toda a comissão que iria para o assessor, o investidor recebe como cashback na sua própria conta. Por isso, se você tem R$500 mil ou mais para investir, eu vou deixar um formulário aqui em cima para você preencher, que um de nós vai entrar em contato contigo. Beleza, falamos aqui de XP, BTG, corretoras mais alta renda, o que é que elas oferecem. Agora a gente vai para as corretoras que são mais do varejo, que focam mais em entregar menos serviço, mas um
um custo mais baixo. Inclusive, eu preparei um guia de corretoras para vocês baixarem de forma detalhada, te explicando muito melhor ainda como escolher uma corretora. Eu vou deixar para você baixar gratuitamente também aqui em cima ou no segundo link da descrição do vídeo. E aí a gente chega nesse resumo que está na tela para vocês. A XP e a BTG têm uma corretagem para autoatendimento de R$ 4,50 e de R$ 4,90 respectivamente, enquanto que todas as outras corretoras, a Clear, a Rico, a Inter e o Nubank, têm custos zerados para ações, para ETFs e para fundos imobiliários. Lembrando que todas elas estão sujeitas àquela corretagem de mesa lá, mas normalmente você vai ouvir falar muito mais disso na XP e na BTG, já que vai ter alguém te ligando para te oferecer as operações. E aqui do lado estão todas as notas do Reclame Aqui dos últimos 12 meses de todas essas corretoras. E o que a gente vê é que todas elas estão muito próximas a 8, como a Rico, a Inter e a Nubank, e somente BTG e Clear descolaram um pouco mais acima de 8,5. Dito isso, o que fica muito claro aqui é que você pode escolher qualquer uma dessas corretoras. Você vai ficar na que você mais se situar, principalmente em relação à experiência ali do aplicativo, do site, o que você achar mais confortável. No final das contas, o que vai diferenciar um bom investidor de um investidor mediano é a estratégia que ele utiliza para investir o seu dinheiro e montar a sua carteira de investimentos, escolher as suas ações, renda fixa e fundo imobiliário. Com tudo isso, espero ter tirado todas as tuas dúvidas sobre corretoras para esse ano 2024. Se você quer continuar aprendendo aqui no YouTube, assiste esse outro vídeo aqui que eu te mostrei como escolher ações para investir agora em 2024, um passo a passo bem detalhado. E se teve pelo menos uma informação de todas essas aqui que eu te passei que fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal Sou Dividendo, que eu tô te esperando aqui no próximo conteúdo.